Está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Com quase 70 anos de idade, a consolidação das leis do trabalho está sempre em pauta. Ora mais em evidência, ora menos. Dividida entre os que dizem que ela está ultrapassada e os seus defensores, a flexibilização da CLT volta como assunto preferido entre trabalhadores, empresários e o próprio governo. A proposta do anteprojeto, que prevê que o negociado prevaleça sobre o legislado, está em análise na Casa Civil e o Congresso já se prepara para debater o assunto. E para tratar da polêmica, fizemos uma série de 3 entrevistas, ouvindo a opinião de trabalhadores, empregadores e da Justiça do Trabalho. A segunda é com o presidente da Câmara de Relações Trabalhistas da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Fiesc, Durval Marcato Júnior. Bem, empresário Durval, é uma satisfação tê-lo conosco. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom, eu gostaria de debater com o senhor essa questão da flexibilização flexibilização da CLT, que já vem desde os tempos do presidente Fernando Henrique Cardoso, depois passando pelo governo Lula. Aí ficou meio em banho-maria esse assunto e agora retomando com força esse assunto no governo Dilma. E um dos pontos principais trata da criação do acordo coletivo especial, que permitiria que acordos feitos por sindicatos e comissões diretamente com os patrões prevaleçam sobre o que diz a própria CLT, ou seja, o que for negociado prevalecendo sobre o legislado. Eu pergunto, como é que o senhor vê essa nova forma de negociação? Sempre que nos debruçamos sobre a consolidação das leis do trabalho, imediatamente se percebe de que uma legislação que já tem essa idade, ela com certeza ela carece de uma atualização. Atualização essa que não tem acontecido, mas com certeza seria muito importante e muito necessária. As entidades empresariais sempre defenderam a valorização dos acordos e convenções coletivos de trabalho. E nós vemos nesta iniciativa justamente a tentativa de se superar, pelo menos pontualmente, né, algumas das amarras que a CLT traz consigo, né? Isso é uma forma, então, positiva de tentarmos adequar algumas situações pontuais a setores econômicos ou até questões também regionais. Vemos isso de uma forma muito positiva. Muito bem. Na prática, para que o acordo aconteça, segundo esse estudo, esse anteprojeto, serão instalados comitês dentro das fábricas que serão eleitos pelos trabalhadores e que farão, como nós já adiantamos no início da entrevista, a negociação direta com os empregadores. No caso, esses comitês eles terão autonomia para negociar a aplicação de alguns direitos, conforme, no caso, o interesse das categorias e também as características, as peculiaridades da própria empresa. Bom, na forma como essas mudanças estão sendo propostas, o senhor, como representante do empresariado, o senhor entende que os trabalhadores têm motivos para começar a se preocupar? Veja, aí há 2 questões importantes na sua pergunta que devemos ressaltar. Inicialmente, até eu creio que mais objetivo de responder, não vejo que haja preocupação dos trabalhadores, porque a questão não se fala em suprimir ou ceifar direitos dos trabalhadores. Isso está, no meu entender, bastante garantido na nossa Constituição Federal e também em outras legislações, né? O que se está tentando, sim, algumas situações em que sejam necessárias, por exemplo, se nós formos falar aí de uma crise, e ainda bem que nesse momento, né, o nosso país tem conseguido atravessar as crises de uma forma muito melhor do que outros países, né? Mas não podemos pensar no curto prazo, e sim no longo prazo. Então, numa situação de crise, se nós pudermos negociar alguns aspectos, quem sabe se podem manter aqueles empregos. Então, aí entra um pouco a questão do interesse individual ou do interesse coletivo. E eu penso que em certas situações a manutenção dos postos de trabalho ela poderia prevalecer
sobre a análise de outros itens, mas não, reforço novamente, de que não se trata de ceifar nenhum direito trabalhista. Quanto à questão das empresas, o que existe de um aspecto novo são os comitês sindicais de empresa. Isso é uma situação nova e nós teríamos que aprofundar um pouco essa discussão. No próprio projeto de lei, desde setembro de 2011, né, eu creio que essa questão dos comitês ela deveria ser um pouco mais aprofundada, porque nós temos que olhar primeiro a realidade do nosso país quanto a empresas, né? Nós temos aí mais de 90% das empresas, elas são micro e pequenas empresas, e consequentemente o maior número de empregados também está nesse porte de empresa. Então nós temos que separar, nós não estamos falando apenas de grandes empresas que são a minoria, que teriam aí mais de 500 funcionários ou milhares de funcionários e consequentemente teriam uma estrutura para tratar essa questão adequadamente. As micro e pequenas não, elas contam muito com a assessoria do sindicato, ou assessoria sindical patronal. E o comitê sindical de empresa seria uma negociação direta entre a empresa e o sindicato laboral. Então aí eu creio que nós precisamos aprofundar essa questão. Bom, além desses aspectos que o senhor já adiantou, que tipo de impacto o senhor espera que as empresas terão que enfrentar e como que será processada essa adaptação? Primeiramente, gostaria de ressaltar também de que a empresa é um local de trabalho, né? E quando, repito novamente, empresas pequenas e médias, elas não contam com uma estrutura como empresas de grande porte têm para o trato dessas questões trabalhistas, vamos colocar dessa forma. As empresas procuram cumprir o que lhes cabe, mas não tem um espaço tão grande. Na medida em que, apesar do projeto de lei ele ser não compulsório, né, e sim por decisão das partes aderirem a ele ou não, então isso é um aspecto importante também, mas na medida em que a empresa ela passe a usar essa questão do que esse projeto de lei prevê, e então instituir o comitê sindical de empresa, ela terá que estar preparada para esse trabalho. E com isso, no mínimo, ele gera alguma oneração, né, aos postos de trabalho. Então, eu penso que a empresa terá que, se ela ainda não conta com esse olhar, ou enfim, essa estrutura que contempla esse tipo de trabalho, ela terá que passar a contar com isso e isso gerará algum tipo de custo. Tá certo, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, só um instante.